Boa noite a todos. Boa noite. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Parabéns, Tiago. Parabéns, Thaís. Parabéns aos pais. Parabéns aos padrinhos. Eu pensei que era um casamento coletivo. De tanto padrinho coletivo. É um casamento coletivo. É uma honra, é um prazer, é uma alegria estarmos aqui nesta noite diante de Deus, diante destas testemunhas, diante dos familiares, amigos e da igreja, para que estarmos oficializando o casamento religioso de Tiago e Thaís. Eu convido a todos, em reverência à presença de Deus que está nesse lugar, curve a sua cabeça e façamos uma breve oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos nesta noite ser agradecidos pela vida deste casal que vem diante da presença do Senhor, nesta casa de oração, no altar da casa de Deus, para hoje aqui, Senhor, oficializarem e receberem as tuas bênçãos, advinda deste cerimônia do matrimônio, pois o casamento é uma instituição divina, constituída por Deus, pois a palavra de Deus, ela é, Senhor, a constituição máxima de todo o universo, porque ela é a palavra de Deus. Então, que o Senhor esteja presente, assim como naquela festa, nas bodas de Canaã, lá na Galileia, o Senhor estava ali na hora em que eles mais precisaram, quando faltou o vinho, o Senhor ali ordenou que a água se transformasse em vinho. Assim a tua presença nessa noite venha agraciar esta cerimônia com a bênção do Pai, com a bênção do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e todos nós digamos amém. Aproveitando aos amigos, parentes, irmãos que estão de pé, em referência à palavra de Deus, inclusive já está lá no telão, eu convido nós lermos, quem quiser acompanhar, já está lá. Evangelho, segundo escreveu São Mateus, no seu capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 6. Tendo Jesus concluído estas palavras, partiu da Galiléia e foi para os confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram uma grande multidão e curou-os ali. Aproximaram-se deles alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem o pai e a mãe, e unir-se à mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vocês podem repetir comigo? O que Deus ajuntou, não separe o homem. Amém. Podeis estar sentados, quem assim pode, tem sua bancada, a noiva também pode ficar à vontade, dado a esse momento delicado que ela está passando, né? Vivenciando. Quero também de antemão agradecer a vários companheiros de ministério, o pastor Márcio, a sua esposa, que branqueou a vida do seu sobrinho, para vir agradecer e trazer brilho a essa cerimônia com esse teclado. Quero agradecer ao evangelista Carlos Roberto Daniel e sua esposa, que vieram prestigiar, ao evangelista Alexander e esposa, ao pastor Geraldo e também a esposa Rodrigo,
ministra, enfim, agradecer a todos que vieram prestigiar, falando da nossa casa, né? E os demais amigos dele, presbítero José Alves, sua esposa e os demais todos, por ter estar aqui hoje prestigiando esse evento. Nós hoje estamos no casamento um pouco diferente, né? Aliás, aqui nós falamos que é 2 numa só carne, mas já está quase 3 em 1 ali, né? Agora, nós não estamos no velório, pode dar risada, a hora que quiser bater palma, nós podemos fervoroso nessa cerimônia, nós estamos aqui descontraídos. Então, é um momento sim muito especial, e eu agradeço a Deus, porque tem coisas que o próprio Deus, Tiago e Thaís, ele nos surpreende, né? E quando a gente pensa que viu tudo e sabe tudo, Deus ainda tem algumas coisas a nos ensinar. Então eu li esse texto de São Mateus, porque normalmente o casal Tiago e Thaís, eles já passaram daquela fase que o jovem sai da adolescência e entra na juventude, eles já estão numa fase de juventude em amadurecimento para alcançar o pleno amadurecimento, né? Então, normalmente, quando é um casal assim, juvenil, que ainda está começando as experiências da vida, a gente vê lá que Deus fez a costela de Adão, todo aquele formalismo, e hoje queria quebrar esse protocolo, então eu li esse texto como o nosso texto-alvo. Não serei delongado, mas gostaria que através dessa cerimônia, em que Tiago, Thaís, com muita determinação, e nós o acompanhamos assim, passo a passo, quantas dificuldades, quantas lutas, a Thaís, uma jovem irmã, e já desde menininha, através dos seus avós, dos seus pais, foi criada na casa do Senhor, conheceu o Evangelho. Mais tarde, quando ela ficou um pouco distante da casa do Senhor, ela contraiu o casamento, a união com o Tiago. E mais tarde, vai dar um texto que eu vou falar ali, ela foi orando a Deus e trabalhando, e o Tiago também sentiu o desejo de também seguir a mesma fé, o mesmo caminho, e ela conseguiu ganhar o Tiago para ela e para Jesus. Foi sábio, Deus te abençoe. Ganhou o Tiago para ela e ganhou para Jesus. Aqui não é o Márcio ali, o Márcio ganhou a esposa para ele e para Jesus, né? Glória a Deus. Então é um prazer, uma alegria assim, muito grande. E o Tiago, após ter formulado junto ao cartório civil o seu casamento, e já agora como servo de Deus, batizado, cristão, ele resolveu que ele tinha que completar isso com esse momento cerimonial da bênção de Deus através da cerimônia do matrimônio. Parabéns por sua atitude, né, pela sua coragem e também pelo zelo que você já está demonstrando para com a sua vida de casado. Muito bem. Então, Silvinho, por favor, eu queria basear com o tema desta cerimônia, construindo o casamento. Eu não quero falar apenas, quero fazer uma demonstração visual, que o pessoal às vezes fica cansado, né? Começa a abrir a boca e tal, mas assim fica mais gostoso. Então, construindo o casamento. Veja aquela construção, pode ficar aí, arquitetônica, aquela construção arquitetônica. Aquilo ali, provavelmente, quando foi feito, primeiramente a pessoa imaginou construir e fazer aquela bela construção. Depois teve alguns passos, né? Escolher a área que ele ia adquirir. E depois, para adquirir, é possível que também ele teria algumas dificuldades, teria que fazer algumas economias para adquirir a área para fazer aquilo lá. E
depois de fazer aquilo lá, imagine aquela estrutura toda, quanto tempo se levou. Às vezes um projeto inicial, lá no meio do caminho, pode ser que tenha que ter algumas mudanças no projeto, como também aconteceu com a Thaís e com o Tiago, que tinha um planejamento, de repente, no meio do caminho, teve que mudar alguns roteiros, alguns planos. Então a vida é assim. E o casamento é uma construção que é para todo sempre, até que a morte os separe. Jesus disse aqui na sua palavra, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Quer dizer, o homem tem o livre-arbítrio dado por Deus, mas no sacramento do matrimônio, ele não deu esse livre-arbítrio. Ele disse bem claro aqui, olha, não separe o homem aquilo que Deus ajuntou. Então o casamento, ele é um conjunto de coisas que culmina nesse ato que Thaís e Tiago estão fazendo. É uma construção. E a construção, depois de construir, eu posso dizer que é tanto quanto o valor de manter aquela construção, porque aí vem a manutenção para que aquele belo e majestosa arquitetura, ela permaneça por longo tempo. Ela tem que ter a manutenção. Eu falo isso baseado, inclusive, recentemente nós inauguramos a nossa catedral lá na cidade mineira. E Thaís e Tiago, gente, o que nós penamos para construir de lá? Era vender bolinho, era vender pastel, eram ofertas voluntárias, eram ofertas de sacrifício. Foi assim uma coisa bela, uma coisa bonita. E depois de a construção inaugurada, todos nós achamos assim, agora vai aliviar, né? Agora já vai diminuir os custos, os gastos. Pelo contrário, aumentou. Nós pagávamos R$ 1.500 em média de energia elétrica. Hoje, no pico do verão, nós pagamos R$ 9.000, porque aquela estrutura, não daquele tamanho, mas a estrutura da nossa catedral, exige condicionador de ar. E aí, hoje fica tão caro a manutenção como a sua construção. Mas quem tem a ver isso com o casamento? Então a Thaís e o Tiago construiu uma ideia, planejou para si uma vida a dois, e falou, olha, vamos então construir o nosso casamento. E podemos até dizer que já está em fase assim bem andada, né? O alicerce já foi posto, as paredes já subindo, mas não para só nisso. Depois de pronta, vem a manutenção. E é hoje, na sociedade que nós vivemos, nós temos, infelizmente, e eu fico muito triste ao ver que esse tão importante sacramento, instituição que Deus criou, o casamento, ela tem estado um pouco banalizada. E as pessoas parecem que, por qualquer razão, até que perguntaram para Jesus, Senhor, o homem pode repudiar a sua mulher por qualquer coisa? Ele falou, não. Ele fez uma descrição do que sim e do que não. Então, nesse sentido, por favor, Silvio, vamos ver o que a palavra de Deus ainda diz. Pode ficar. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, conforme Hebreus, a carta aos Hebreus, tanto nessa Bíblia, que é a nossa Bíblia, que nós lemos, estudamos, extraímos a essência da palavra de Deus, procurando estar próximo à verdade. Eu costumo dizer que nós não somos detentores da verdade, mas nós procuramos nos aproximar. Então, tanto na minha Bíblia, como na sua Bíblia, seja ela católica, ou seja ela a Bíblia evangélica, ela terá esse versículo em Hebreus capítulo 13, versículo 4, que a palavra de Deus diz assim, olha, venerado seja entre todos os
seres, homens e mulheres, sejam venerados o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, sem manchas, sem discussões, sem briga, sem rancores. Há um texto na Bíblia que se encontra na primeira carta do apóstolo Pedro, no seu capítulo 3 e no seu versículo 7, que diz que os cônjuges, ou seja, o marido e a mulher, eles precisam viver em entendimento para que as orações não sejam interrompidas. Então, há casos nos dias de hoje, eu falo por nossa instituição, a Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e tenho a minha identidade aqui ao meu lado, a minha companheira, a minha esposa, que ela é testemunha ocular, diária, de todos esses fatos, né? E a gente recebe muitas pessoas que vêm, pelo amor de Deus, pastor, olhe para o meu casamento, olhe para o casamento do meu filho, da minha filha, da minha cunhada. Mas a oração também está condicionada ao entendimento. Às vezes, aí a pessoa ainda fala, a oração dos meus pais não valeu nada. A oração do pastor valeu muito menos ainda. Mas a palavra está condicionada a vós, cônjuges, vivendo com entendimento, para que as orações não sejam interrompidas. Eu não sei se alguém assistiu o meu vídeo, que nós postamos sempre na página da nossa igreja, eu fazendo uma felicitação pelos dias do namorado. E lá eu citei, inclusive, esse versículo, que é como se fosse uma barreira. Aqui é uma barreira e as orações dos pais, a oração dos pastores, a oração da igreja está orando: Senhor, abençoa a Thaís, o Tiago, para que o casamento deles se perpetue, seja uma bênção. Mas eles não se entendem, não conversam, não dialogam, não procuram uma solução, não procuram um caminho para se entender. Então a oração fica como que na barreira ali, está todo mundo orando, mas depende deles querer se amar, depende deles querer se entender, depende deles dialogar e chegar ao entendimento. E quando o casal faz isso, aí aquela barreira ela vai, se Deus tira, e aí aquela oração, ela sobe com cheiro suave até a presença de Deus, e Deus ordena a bênção ao casal, à família, ao casamento. Eu falava para a Thaís hoje à tarde: Thaís, o seu casamento vai ser diferente. Ele vai ser um casamento para reflexão de muitos outros casamentos. Talvez tudo que nós vamos falar aqui, o Tiago e a Thaís têm seguido assim, bem próximo, mas talvez alguns que até já fazem mais anos que estão casados e que poderão hoje extrair alguma coisa importante que a palavra de Deus aconselha para uma família feliz e um casamento abençoado. Então, Silvinho, explica aí. O que significa venerado? Estimado, respeitado e desejado. Olha a sociedade de hoje, já não estima mais tanto o casamento. Eu não sei se os vossos pais, mas eu me lembro da minha mãe, o meu irmão namorou por 10 anos a minha cunhada, e depois ele resolveu não casar. Disse que ia separar, largar o amor. Aí minha mãe chegou nele, falou: rapaz, você fez essa moça perder 10 anos da vida dela. Ou você casa ou você casa. Agora você vai ter que casar. Porque havia uma estima, havia uma obediência, principalmente aos pais, né? Os pais honravam muito essa questão do casamento. E hoje, infelizmente, as pessoas não estimam tanto como uma pedra preciosa, que nós vamos ver daqui a pouco ali uma figura. Eu vou perguntar para todo mundo se sabe o que é. Mas então o que é venerado? Estimado, respeitado. O matrimônio precisa ter respeito mútuo, né, entre ambos. E desejado. Desejado. Precisa desejar.
precisa querer, ninguém casa. Hoje o Tiago e a Thaís, embora já há 8 anos que eles se amam, vivem, né? Hoje eles vão falar que se espontaneamente eles querem ou não, é um livre desejo. É óbvio que a Thaís já estava quase falando, eu quero, ela está assim, né? Mas vamos lá, Silvio, por favor. Bom, toda mulher sábia edifica a sua casa. Isso é o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14, versículo 1. Olha, a mulher sábia edifica a sua casa. Ela ganha os seus filhos, ela ganha o seu marido. Porque a mulher, ela tem um poder natural de persuasão. Viu, Tiago? Você põe isso na sua cabeça e vai. Bom, você já sabe, né? Ela já tem. É uma dádiva de Deus. Tem alguns homens, perdoe se alguém de nós assim, que é assim um pouco ainda conservador, machista. E quando diz na Bíblia que a mulher tem que ser submissa e tantas outras coisas mais, que a mulher é o vaso mais fraco, ele se vale daquilo ali e às vezes ele hostiliza a mulher porque ela é mais fraca. Mas a mulher é mais fraca, sabe que sentido? Afetivamente. Agora vou ter os namorados. Esse companheiro irmão aqui, ele foi lá e fez lá todo um jantar para pedir a namorada dele para namorar, né? Fez lá todo um trabalho bonito e tal. E o casamento, o que ele é? Um namoro contínuo. Ele não pode parar só naqueles dias ali. Agora a mulher, nessa fraqueza afetiva, ela vai sempre. Olha, hoje eu tenho um casamento, quero só ver se o Tiago vai vir me cumprimentar, dar um beijo. Nem que você não tiver dinheiro, Tiago, você passa lá não vai falar isso para ninguém, não estou ensinando errado, não. Você passa no jardim assim, que alguém lá, você está sem dinheiro, vai falar, aquela flor está tão bonita, olha para cá, olha para lá. Pega aquela florzinha lá, fala aí emprestado, tá? E leva para a Thaís, que ela vai estar esperando. Isso é a questão da afetividade. É nesse sentido que a palavra de Deus disse que a mulher é o vaso mais fraco. Porque ela depende de uma palavra carinhosa do homem, do esposo, do marido, né? Ela depende, né? Essa é a fraqueza, essa é a dependência. Mas olha, diz o ditado que se o cavalo soubesse a força que ele tinha, nós ia ver aí na rua passando, a gente carregando o cavalo nas costas aqui. Você ficou louco? Não, é que ele descobriu que ele tem força, agora eu tenho que carregar ele. E assim a mulher, ela é uma leoa, ela é uma guerreira, ela é uma valente, ela é uma feroz. Eu falava para alguns casais de alguns tempos, quando a mulher ama, ela vai ao desafio de qualquer situação para defender o esposo, para defender a família. Mas se ela for ferida no seu sentimento, você aguarde e saia correndo, porque é a mesma coisa se você estivesse lá na floresta, na Amazônica, e uma jaguatirica ou uma onça pintada aparecesse na sua frente. Você sai correndo, porque aí a coisa fica feia, né? Então, o casamento ele tem que ter essa manutenção, ele tem que ter essa afetividade. E a palavra diz que a mulher sábia, ela ganha o marido, ela ganha os filhos, ela ganha a família. Mas a tola, olha lá, ela derruba com as suas próprias mãos. Quer dizer, ela não sabe valorizar a dádiva de Deus. Às vezes tem mulheres que têm um marido trabalhador, que traz as coisas responsavelmente para dentro de casa. Às vezes ele não tem assim, não consegue expressar a demonstração do seu amor, mas ele faz tudo. E se der o céu para ela, ainda ela quer mais um pouco. Aí a mulher tola, é a mulher que valoriza as coisas ideais e esquece das coisas reais. E aí cria-se um grande conflito de quantos casamentos hoje, infelizmente, têm se deteriorado, que não é a vontade de Deus, não é a vontade de Deus. Embora a lei do país, as nossas leis, hoje ela, até a própria lei de Moisés, ela teve que abrir
uma emenda para dar a carta de divórcio, mas Jesus, ele falou que Deus não queria isso não. Deus queria que houvesse harmonia, a união, e criou o homem e a mulher para viver juntos até que a morte os separa. Tem momentos da vida, Tiago, você vai ter que ser babá dela. E você vai descobrir isso. E tem momentos da vida que ela vai ter que ser sua babá. Por quê? Os dois estão construindo o casamento e dando a manutenção ao casamento. Por favor, subir. Edificar significa construir através de ideias responsáveis, né? Então você tem uma ideia responsável. Tem pessoas que não têm ideia responsável. Fala, ok, olha, eu estou com uma ideia aqui, vamos mudar lá para Júpiter. Meu Deus do céu, acabou tudo. Quer dizer, é uma coisa fora da realidade, mas com ideias responsáveis, né? Sempre criando um meio de edificar a família, sempre unir a família. Eu já fiz um levantamento e há uma estatística que entre todas as famílias, né? Inúmeras famílias, a maioria delas, quando morre a esposa, geralmente a família não consegue manter-se integrada por muito tempo. Logo um vai para lá, outro vai para cá. Mas quando morre o esposo, a mulher tem a capacidade de manter o vínculo da família, olha, até o fim. É a capacidade que Deus deu à mulher como a rainha do lar. Então a tola, ela, com as suas próprias mãos, não observando os preceitos de Deus. Existem muitos conselhos bons, mas esse aqui é o melhor conselho que nós temos para a nossa vida, porque isso aqui é o manual de quem nos criou. Qualquer equipamento que você vai à loja e compra, ele segue o manual junto. Para quê? Para construir como você cuidar daquele aparelho, seja um objeto que você comprou, para que você use ele com responsabilidade e ele tenha uma vida longa. Então você tem que ler o manual. E assim é a nossa vida. O manual da família, o manual do casamento é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. Não é as telenovelas, viu, Tiago? Não é as telenovelas. Porque as telenovelas estão formando uma fantasia nas nossas juventudes de hoje e fugindo aos princípios da palavra, e por isso nós estamos vivendo o caos que nós estamos vivendo. Mas, vamos lá. Não, agora que vem. Ao anterior. Então, através de ideias responsáveis, diálogo, amor e compreensão de ambos os cônjuges. Eu sempre costumo dizer que numa casa, pelo menos há 2 cadeiras. E quando a coisa, Thaís, ela mudar de rumo, e quando a coisa, Tiago, você vê que o rumo está indo para o rumo ruim, pega as 2 cadeirinhas. Se não tiver a cadeirinha, deve ter um banquinho. Se não tiver um banquinho, deve ter um toquinho. Se não tiver um toquinho, senta no chão mesmo, né? E senta lá e vamos dialogar. O que está acontecendo, gente? O que está acontecendo, meu amor? Olha, puxa, eu me casei com você para fazer você feliz. Ambos têm que pensar que você está casando não para você ser feliz, para fazer ela feliz. E ela, por sua vez, tem que casar para fazer você feliz. Aí sim, as coisas vão dar muito certo, porque não há um interesse próprio, egocêntrico, onde a pessoa está pensando apenas na sua felicidade, mas ambos estão pensando na felicidade dos dois. Então, amor, compreensão. Bora sim, Silvio, por favor. Bom, é melhor morar, olha o que Provérbios fala, numa terra deserta, do que morar com uma mulher rixosa e irritadíssima. Olha, a palavra de Deus está dizendo, olha, como que a gente tem que ter equilíbrio, buscar a presença de Deus, buscar a graça de Deus, porque nós somos imperfeitos. Não há ser imperfeito na terra. Por favor, subir. Rixosa é o feminino de rixoso, ou mesmo que brigando, brigoa, brigona, briguenta, rúfia, rufiona, que
fala rustiosamente, né? Com o marido, com os filhos, com as pessoas. E isso vai desgastando a relação. E vice-versa, o homem também vai desgastando a relação até chegar a um ponto quase que insustentável, mas não impossível, porque nós estamos falando aqui em nome do Senhor Jesus, pela palavra de Deus, e um Deus que ainda faz milagre, um Deus que ainda restaura casamento, que restaura a família, porque a família é o projeto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por favor, Silvinho. Deveres primordial para os maridos. Até agora falamos muito da mulher. Vamos ver lá, por favor, Silvinho. Aos Efésios, capítulo 5, e versículo 25, diz: vós, todos os maridos aqui. Hoje é um casamento, agora já virou coletivo meu negócio, né? Agora já está coletivo mesmo. Vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Hoje nós estamos na época da tecnologia, né, das redes sociais. Então cada um pega um navegador que mais lhe interessa e tal, e vai navegar na internet em vários sites que lhe interessam. Então vamos pegar a Bíblia e navegar por ela também. Opa, caiu aí. Jesus. Vamos navegar na Bíblia que nos interessa. Ela agrega valor. Há muitos sites bons, sites sociais, de relacionamento bom, mas a Bíblia, ela agrega valores, porque é o valor de Deus que vem agregar na nossa vida para trazer bênção para a nossa família. Então diz: vós, marido, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então o marido deve ter essa qualidade, né, de se doar para a sua mulher, se doar para a sua família, para que a sua família seja sólida e bem consolidada com as bênçãos de Deus. Por favor, Silvinho. Bom, quem sabe o que é isso? Cripto. Coisa feia, uma velha, você sabe o que é isso, você sabe também. Não vai falar, não vai soltar. Quem atreve a dizer o que é isso? Ouro. Hã? Uma pedra de ouro. Não, fica quieto, gente. Jesus não está usando isso aí, não. Quem atreve a dizer o que é isso? Uma pedra, uma rocha. Gente, em alguns momentos parece até alguma coisa meio mal cheirosa, né? É esquisito. Mas vamos ver o que é isso aí. Pula lá, Silvio. Ah, não, o que é isso? E agora, o que é? Olha o que é. É o ouro trabalhado. Aqui lá é o ouro bruto. É a pepita de ouro quando tira extrai lá da natureza. É até aquele formato escuro. É possível que alguém pegue ela assim, mas até chuta. Mas qual é o valor extraordinário que tem aqui lá, depois de trabalhar, polido, refinado? Assim é a vida do casamento. A pedra que iniciou isso aí foi aquela pedra bruta lá, né? Vocês se conheceram, não sabiam bem quem era quem, como era, mas através daquela pedra chamada o ouro, que representa aqui o amor, a glória de Deus, ela foi trabalhada no diálogo, ela foi trabalhada na compreensão, ela foi trabalhada no carinho, e aí ela vai se tornando cada vez mais bonita. E o ouro, quanto mais você trabalhar ele, mais polir, mais valoroso ele vai ficando. Então assim é o casamento. Ele tem que ser trabalhado, fazer a manutenção, para ele chegar a esse ponto da sua realeza, da sua beleza, para que outras pessoas passem a ter aquele casal, aquela família, como referência das suas vidas. Então Deus constituiu o casamento para nós sermos referência para todas as pessoas que desejam seguir o propósito e também aquilo que Deus deixou como forma de nos ensinar.
Pule lá, seu. Agora, finalizando, né? Uma definição da psicopedagogia, ela diz que em uma oratória ou um sermão, a última frase que fica. Então, eu, como ministro do Evangelho, diante do exposto que nós temos na palavra de Deus, eu digo ao Tiago, ao invés de ter razão, prefira ser feliz. Porque quando a gente sobe o relacionamento, ele vai ser, já teve, né, já são experientes nisso, vai ter muitos momentos difíceis, espinhosos, mas se você quiser ficar com a razão, lá, eu tenho razão, seu casamento vai morrer. Seu casamento vai morrer. Então, ao invés da razão, lembra, eu casei para ser feliz e fazer ela feliz. Então, prefira a felicidade. Deixa a razão para segundo plano. Deixa a razão nas mãos de Deus, porque Deus vai cuidar de, na hora certa, fazer com que as coisas cheguem no seu devido lugar. A mesma coisa, eu digo para Thaís nessa noite. Ao invés de ter razão, algumas vezes, prefira ser feliz. Né? No extremo da sua razão. Não, eu tenho razão, eu Tiago está errado, o Tiago está errado. Não, prefira ser feliz. Então, abre mão das razões. Tem muita gente que, infelizmente, vai perder a dádiva do céu porque ele se senta na razão. Eu vou terminar com uma historinha bem pequenininha de dois irmãos que viviam juntos, eram amigos, e viviam pescando, e ia pescar lá, e na pescaria veio uma cobra e começou a comer os peixes que estavam no, como é que chama aquele negócio lá? Cesto, né? Mas tem um outro nome que a turma fala, o Valquírio, que é pescador. Pulsar. Aí eles mataram a cobra. Aí os dois ficam lá, é o urutu. Não, irmão, é jaracuçu, eu conheço, rapaz, eu sou da roça. Não, eu também sou da roça, é o urutu. E aquilo ficou, é o urutu, é jaracuçu, é o urutu. E aquilo foi virando, acabou até a amizade deles sendo comprometida. E era um vilarejo pequeno, as pessoas começaram a tirar sarro. E agora, quem que é o mentiroso? Quem é o mentiroso? Aí um dia um pastor falou, gente, esse negócio está ficando feio, ridículo para a igreja, como fica, né? Faz instituição, quando uma pessoa, um casal, uma família, fica dando maus testemunhos para o seu vizinho. Nós somos luz, Jesus disse que nós somos a luz do mundo, para dar bom testemunho para as pessoas verem Cristo em nós, né? E o pastor chamou ele e falou, olha, negócio é vocês param com esse negócio, vocês vão pedir perdão para o outro, porque senão eu vou instituir, disciplinar vocês na igreja. Aí eles foram lá na igreja, chorando e tal, para um perdoar o outro, e o pastor falou, você perdoa ele, perdoa, então tá, logo aí orou, aí na hora que um ia levantando, ó, irmão, aí que era jaracuçu mesmo, viu? Quer dizer, então deixa a razão. Se você tem razão, deixa na mão de Deus, que Deus vai aclarar no momento certo, um ou outro, e o Espírito Santo vai falar, olha, não é assim mesmo, aí você vai se depor e falar, meu bem, aí você estava certo, ainda bem que eu fui prudente, eu não quis me valer da minha razão, ou vice-versa, lá na frente, a Thaís vai falar, meu bem, puxa, perdoa-me, você estava certo, se eu aquilo que eu estava achando cheia de razão, e se eu tivesse feito aquilo, ainda bem que Deus usou o pastor para dizer lá, ao invés de ter razão, prefira a felicidade. Eu prefiro que você seja feliz, meu companheiro. E vocês vão ver que a bênção de Deus vai ser grande na vida de vocês. Seu vídeo? Finalizando. Pode clicar. Terminou. Então, eu convido agora a igreja que está de pé, e diante do exposto desta palavra, eu queria perguntar ao Tiago. Tiago, é de livre espontaneidade. Eu sei que você já está até querendo dar a resposta, mas deixa para nós.
receber a Thaís, não somente como sua esposa, mas como a sua amiga, que a esposa é amiga, rapaz. A gente tem tanto amigo aí na vida, mas olha, a mulher é a maior, depois de Jesus, é a maior amiga. Porque primeiro você deixou os seus pais. A Bíblia diz que você deixou os seus pais. Embora sua mãe continua sua amiga, mas a sua amigona no dia a dia era. Então receber ela como sua esposa, sua amiga, sua companheira, para amá-la, respeitá-la, que hoje tem gente que não respeita mais a esposa, o esposo, vive flertando por aí, até na televisão. Olha que galã bonito lá, isso é flerte, isso é psicologicamente está quebrando, né? Esse dia eu elogiei um pai que deu um toró na orelha da filha lá de se casar, não sei o que ela falou lá, ele falou, que isso, pelo amor de Deus, a esposa já pegou ela. Falei, menina, foi isso que eu ensinei você, mas foi um momento de bobeira e quase causou um transtorno. O cara falar assim. Então você puder amar, estimar, cuidar da família, até quando Jesus voltar, ou até quando Jesus devolve vocês até a morte. Você promete? Sim, eu prometo. Amar, respeitá-la, cuidar bem dela. Vale uma frase. Você promete diante, olha, Deus, elas estão na casa de oração, aquelas testemunhas que estão lindas, escolhidas a Deus, tanto os homens como as mulheres, também honrar o Tiago, cuidar dele, que nem a mamãe dele cuidou, com carinho, você está vindo a Emanuel aí. Ela teve lá o Tiaguinho. O primeiro verso do Tiago, foi aquela mulher ali. Ela cuidou, ela amou. Aí ele cresceu, ele criou asa. Aí ele falou, agora vou voar, vou achar a minha passarinha, né? E aí ele achou crescendo. E agora hoje ele quer que você diga perante todo mundo que você promete respeitar, amar, ser companheira, fazer o Tiago feliz, compreendê-lo. Ele também vai te compreender, porque ele acabou de dizer aí. Você promete? Prometo amar, respeitar e cuidar de você como você cuida de mim. Tá bem. Agora pegou a carona de verdade mesmo. Glória a Jesus. Então, diante do exposto, que entre as alianças. Que entre as alianças. Olha o tamanho do amor, irmão. Casado, batido, sacudido, transbordando da bênção do céu. Então, a aliança, segundo a mitologia grega, é um metal de ouro precioso, muito fixado pelos homens, né? E também tem um diferencial: a aliança não tem membros,
Sabe por que ela não tem medo? Porque a nossa Constituição, por exemplo, federal, ela está cheia de emendas. Então, eu até quero fazer uma outra Constituição para poder melhorar a nossa República. E essa não tem emenda porque o símbolo dela não tem emenda. Meu casamento é uma coisa que deve ser permanente. Ele não tem emendas. Ele não tem meia boca, como nós dizemos. Ele tem que ser uma coisa sempre desejada, trabalhada como nós vimos, para que cada vez, como essa aliança, né, cada vez que for polida, ela vai tornar mais brilhante, mais bonita, e assim o casamento será unido e ele brilhará como a luz do sol. Outra coisa, na aliança, segundo a mitologia grega, ela é colocada no dedo anelar, porque, segundo essa mitologia e os estudiosos dessa matéria, o dedo anelar tem muitos nervos, que ele tem ligação com o coração. E o coração é o quê? É o centro das emoções. Muitas das senhoras aí que estão casadas aqui, né? O coraçãozinho para cima, cheio, batendo de emoção. Ai, quando vai chegar o dia? Ai, hoje eu vou pegar o que da noiva, porque eu quero me casar no mês que vem, né? Então, porque ele tem a ligação do coração com a emoção. Então, eu queria muita honradez, né? Pedir ao nosso pastor geral que viesse aqui à frente para orar por essa aliança. O pastor geral ele é um ancião e 50 anos faz de casamento, né? E nada mais do que ele para fazer a oração da sociedade. Casou gente. Casou gente. Veja aí, Senhor, esta aliança, meu Deus, salva-nos. Eis aí, meu Deus, teus filhos que vão receber esta aliança. Meu Deus, para que esta aliança não tenha fim. Deus amado, aleluia, para que o amor do teu Espírito não tenha fim. Só o dia, meu Deus, que Deus assim o separar. Assim eu peço a ti, meu Deus, que abençoe este casal ricamente. De toda maneira de viver, aleluia. Todo dia da sua vida, possa olhar para eles, este casal é um exemplo perante a Deus. Pai, eu te peço essa bênção e essa paz. Em nome de Jesus, aleluia. Peço também que abençoe esta casa onde foi feito esse trabalho, para que, meu Deus, seja uma casa honrada, cheia da tua graça e da tua misericórdia, porque tu és misericordioso e nos faz vitoriosos em tudo. Isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Agora a troca das alianças, né? Agora o filho chora e a mãe entende, né? Glória a Jesus. Meu amor, eu, como Senhor, da minha lealdade, fidelidade, amor, coloco esta aliança no vosso dedo anelar. Ligação do coração, te amo, te amo, te amo. Olha para ouvir Jesus aí. Agora, Thaís, você vai falar inglês sem querer, tá? Príncipe. Meu príncipe. Vai chorar já.
como sinal e comprometimento do meu amor, fidelidade e carinho, eu coloco esta aliança, símbolo desta união. I love you. I love you. I love you. Vamos aplaudir. Aleluia. Agora, devido a Nossa Senhora estar assim, para jogar com o início da sua gestação, então nós vamos também pegar esse protocolo do ajudar. Mas que cheguem aqui, próximo à Bíblia, né? Coloquem as mãos ao Senhor, colocar a criança, primeiro, aqui você, e aqui a minha esposa, e nós, eu como ministro do Evangelho, dado a vossa declaração e a troca de aliança, eu vos declaro marido e mulher, casados para até quando Jesus vier buscar. E nós vamos agora impetrar a bênção matrimonial através da oração. E vocês curvem a cabeça e orem conosco. Glória a Deus, esposa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, depois de ter os teus servos exposto à espontaneidade de um ao outro se amar e fazer um ao outro feliz, e trocarem estas alianças como penhores, símbolo desta união, eu, como ministro da tua palavra, e a missionária Sônia, minha esposa, como ministra da tua palavra, nós agora impetramos a bênção de Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, na vida deste casal, não somente hoje, mas até o dia que Jesus vier nos buscar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diga comigo, amém! E aplaudimos a Deus. Agora nós vamos dar aquele beijo simbólico oficial, e depois eles estarão recebendo os cumprimentos dos ministros, dos pastores, dos pais e da igreja. Podem se beijar. Vai devagarinho. Glória a Deus. Tendo formulado esta cerimônia, eu vou encerrar. Os cumprimentos do Padre Tiago, Thaís, lembra para o convênio, eu vou chamar vocês.
Amém.